acontece toda quinta-feira ou a roda acadêmica ou o chá acadêmico, e que tem uma parceria, né? A gente agradece sempre do governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria de Estado de Cultura, Turismo, a CETEC, né? Na pessoa do nosso ilustre amigo secretário Marcelo Miranda, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, na pessoa de Edu Mendes, e essa parceria importante que nós temos aqui também com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com o pessoal da Sócio Artista, né, que é uma entidade que também tem essa parceria conosco, e eu vou falar sobre isso aqui, sobre as obras que estarão hoje aqui na abertura. Teremos essa noite voltada para um dos ícones da nossa cultura do estado de Mato Grosso do Sul e da educação, que é Hildebrando Campestrini. Não vou dizer nada dele, porque os nossos palestrantes irão realmente tecer detalhes da obra e da biografia de Hildebrando Campestrini. Ele que me deu posse, Madalena. No longínquo ano de 2002, assinei o termo perante a ele, e ele já deu no meu ouvido: olha, se ligue que aqui o imortal aqui é pela palavra, aqui não tem imortal, não. São pelas atitudes, é a obra que faz o imortal. Campestrini, maravilhoso. Bom, os acadêmicos que farão a fala hoje, a palestra, a conversa, o bate-papo da roda. Lenilde Ramos, cadeira 31 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Samuel Medeiros, cadeira 26 dessa casa. Eu, nosso querido Sérgio Cruz, cadeira 22 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Nós temos, como eu falei, essa parceria do projeto Arte na Academia. Então, nós temos ali no hall da nossa casa obras de Rosane Bonamigo e Emerson Silva, que são os artistas visuais participantes do projeto Arte na Academia, nesta edição, sob o tema A Sutileza do Floral e a Força do Regional. Nós teremos na confraternização, ali no hall da nossa casa, a apresentação instrumental do músico, compositor, intérprete, escritor, arranjador e professor. O homem é muita coisa. De música, né, que é o Guto Colato, continuando na nossa parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que nós teremos hoje a participação do músico Arthur Manhãs. Arthur Manhãs, natural de Campo Grande, agradecendo mais uma vez a parceria da UFMS. Nós chamamos com todo carinho, com nossos amigos, Arthur Manhãs. Vamos aplaudir.
Chegou a hora da gente ouvir realmente os nossos 3 palestrantes, os 3 oradores dessa noite na roda acadêmica da Academia Sul-Mato Grossense de Letras. Então chamamos Lenilde Ramos, nossos aplausos. Juntamente com Samuel Medeiros e o nosso querido Sérgio Cruz. Falei, está falado, hein, Sérgio? Vamos ouvi-los. Boa noite. É uma honra estar aqui hoje para falar de uma grande responsabilidade que eu assumi em setembro de 2019, que é a cadeira 31, aqui na Academia Sul-Mato Grossense de Letras, que pertenceu a Hildebrando Campestrini. E há muito tempo, desde que a roda acadêmica foi instituída, que eu tinha essa intenção de falar, abordar um pouco a linha do tempo, a biografia de Campestrini. Mas, conversando com os meus confrades, né, e amigos, Samuel Medeiros e Sérgio Cruz, a gente sabe muito bem que não é apenas em 1 hora, como está combinada essa apresentação, que a gente vai conseguir abordar a complexidade, a pluralidade, a riqueza imensa da vida e do legado de Campestrini. Então, hoje nós vamos fazer o quê? Uma motivação, um incentivo para que vocês continuem a conhecer mais a fundo a história desse grande personagem da educação e um personagem maior ainda da cultura de Mato Grosso do Sul. Estou falando baixinho assim de propósito, né? Porque eu driblei uma gripe, mas a sequela ainda está aqui. Estou administrando ainda uma rouquidão, né? Mas vou tentar falar de uma forma assim bem tranquila para não atiçar a coceira na garganta. Então, pode passar. Nós temos também 2 ilustres convidados, 2 depoimentos, né? Um é o professor Américo Calheiros, que vai abordar o legado cultural de Hildebrando Campestrini para Mato Grosso do Sul, e um depoimento que eu não poderia prescindir de forma alguma, que é da professora Madalena Greco, que é a presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, conviveu muitos anos
com o professor Campestrini e vai abordar a pessoa Campestrini, né? Sérgio Cruz vai falar sobre a vivência e a convivência que ele teve com ele, num depoimento, e Samuel Medeiros vai abordar a obra literária de Campestrini. Olha que lugar maravilhoso. Fica no norte da Itália, na região que a gente chama de Tirol do Sul. Eu tive a oportunidade de passar por essa cidade, e essa é a cidade, a origem da família Campestrini. Eles vieram de Trento e consta ali nos anais que foi a terceira leva de imigrantes que saiu de Trento para se radicar aqui no Brasil. Pode passar. E aqui no Brasil não foi muito diferente da Itália, porque Rio dos Cedros, em Santa Catarina, que fica próxima a Blumenau e a Jaraguá do Sul, é uma cidade também que conserva muito da cultura italiana. E os Campestrini, como os outros imigrantes, né, da época, eles viviam profundamente a cultura italiana. Então, até os 10 anos de idade, o Hildebrando só falava italiano e português na escola quando tinha prova. Porque mesmo na escola eles só falavam o dialeto ou o idioma italiano, mais o dialeto. Em casa, só o dialeto, né? Mas o menino Campestrini, ele sempre demonstrou muito cedo, né? Apesar de ir para a escola, depois à tarde ia para o campo, ajudar a família, né? Ele sempre teve uma queda pela leitura, ele sempre teve um interesse pelos estudos. E ali no campo não tinha condições, os pais não tinham condições de oferecer uma boa escola, uma perspectiva melhor. Então, pode passar. É uma foto típica aqui, né, como demonstração de uma família de imigrantes italianos. Então, qual foi o destino do Hildebrando? Seminário. Muitos jovens fizeram assim seus estudos, tiveram oportunidade. Eles saíam da família e iam para algum lugar para poder desenvolver os seus estudos. E não foi diferente com Campestrini. Então, com 11 anos, houve essa grande ruptura, né, da família, daquele ambiente, para um lugar totalmente diferente, um lugar com muita disciplina, com muitas regras, uma vida, né, bem diferente daqueles padrões dele de liberdade no campo, o ambiente familiar, aconchego familiar. Madalena sentiu muito isso depois, porque até na fase adulta ele ainda se ressentia, né, dessa ruptura que teve. Mas, mesmo assim, o lado positivo de tudo isso foi que ele se demonstrou um excelente aprendiz, né? Então, pode passar. De lá de Santa Catarina, quando ele tinha 19 anos, ele foi transferido aqui para Campo Grande, ainda como seminarista. E ele foi morar no Instituto, no Seminário Diocesano de Campo Grande, né? Muitos de vocês conhecem. E ali ele permaneceu até concluir o curso de teologia. Depois, em 1962, ele se diplomou em filosofia, em pedagogia também, ainda pelo Seminário Maior Salesiano, e em letras com francês na FUCMAT, bem no início da FUCMAT. Depois dos estudos, ele deixou o seminário e deu início à carreira de professor. Pode passar. Então, aqui nós temos uma foto do Hildebrando Campestrini Júnior, né, que está aqui presente, nos honrando, nos mandou essa foto, essa relíquia, né? Em 1966, o professor Hildebrando se casou.
2 anos depois, nasce seu primeiro filho, Hildebrando Campestrini Júnior, e, em 1972, nasceu a filha Fabiola. Pode passar. Em 1967, Hildebrando foi preso pelo regime militar, acusado de ser comunista. E era uma época em que os professores eram muito visados. As salas de aula tinham alunos que eram infiltrados, a gente pode dizer assim, né? Tanto no ensino médio quanto no ensino superior, e por alguma coisa que ele deve ter dito, ou algum comentário, né? Então, ele foi preso. Nessa época, ele conheceu o Dr. Nelson Trade, que também tinha sido preso, porque ele era advogado de vários presos políticos. Então, por conta disso, também foi parar. E ele e o ficaram na mesma cela, e ali eles construíram uma amizade que perdurou por décadas e décadas, né? Os filhos, inclusive, eles sempre se lembram muito bem, né? Tanto o Nelsinho Trade, o Fábio, né? Eles se lembram muito bem dessa amizade que uniu os dois. E uma coisa muito interessante que a Madalena Greco me contou é que, já no final da vida, o professor Hildebrando, ele nunca quis receber indenização, nunca aceitou. Ele falou: o que eu fiz foi pela cidadania. E ele entregou para a Madalena uma pasta com vários documentos daquela época. Eu não vi a pasta, não sei o conteúdo, mas, com certeza, deve ser alguma coisa muito importante e está muito bem preservada, porque está ali no Instituto Histórico e Geográfico. Pode passar. Em 1973, o professor Campestrini iniciou a carreira de professor na universidade, que era, à época, a Universidade Estadual, depois se transformou em Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e lá ele permaneceu como professor até 1982. E também deu aulas na FUCMAT, de 1973 até 86, que hoje é o CDB. Em 1979, ele se especializou em língua portuguesa pela Universidade Católica de Minas Gerais. O Campestrini amava ensinar. É uma coisa que ele fazia com gosto e fazia por vocação. Ele desenvolveu outras atividades, depois partiu para pesquisa, para registros históricos, mas essa veia pedagógica dele passar ensinamentos era uma coisa que se fez muito presente na vida dele. Ele tinha gosto, tinha paciência para explicar formas, caminhos, como que as coisas poderiam ser feitas, né? E ele sempre dava muito valor para a língua portuguesa, para a literatura e para a história. Uma coisa que ele dizia era: a literatura está intimamente ligada à história. Talvez nem existisse literatura se não houvesse a memória. E ele também sempre incentivava os alunos, claro, a ouvir e a contar histórias. Ele dizia: eu incentivo meus alunos a escrever e a poetar. Né? Que bom, um professor que faz isso. Por favor, pode passar. Aqui, em Campo Grande, ali no Parque dos Poderes, na sede, né, do Tribunal de Justiça, nós temos o Museu Judiciário. Em 1986, Campestrini assumiu o cargo de professor titular de Linguagem Jurídica na Escola Superior de Magistratura de Mato Grosso do Sul. A escola tinha sido criada um ano antes, em 1985. E ali ele foi professor também de juízes. Em 1989, ele foi revisor da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. E ele foi membro do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul por 20 anos seguidos. Ali ele criou o Serviço de Historiografia,
que recolheu para o Tribunal de Justiça inúmeros documentos em cartórios do interior do Estado. Ele passou a viajar muito. Ele ia nos cartórios e recolhia. Ele trouxe a história do interior de Mato Grosso do Sul aqui para a capital. Ele lançou a série historiográfica, com 14 títulos que abordam a cultura regional e estão sendo lançados pelo Tribunal de Justiça. Ainda no Judiciário, ele contribuiu muito como parceiro no conteúdo do Livro das Comarcas, que o Tribunal de Justiça, por meio da Secretaria de Comunicação e da Coordenadoria de Arquivo e Memória, também está lançando esse ano. O presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Sérgio Fernandes Martins, que é nosso confrade aqui na academia, desde o início da sua gestão, ele vem implementando melhorias nesse setor historiográfico. Recentemente, ampliou a estrutura da área com a criação da Assessoria de Gestão Documental e Memória, que fica responsável por desenvolver ações que resgatam a história e a memória do Poder Judiciário sul-mato-grossense. Pode passar? É sua posse, né, Samuel? É, isso mesmo. E, em 1982, o professor Ildebrando Campestrini assumiu a cadeira 31 aqui da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Em 1999, por um brevíssimo período, ele ocupou a presidência, né? Mas aqui ele construiu uma sólida amizade com escritores e historiadores. Então, a academia só veio reforçar essa veia historiográfica que ele já estava desenvolvendo. Então, aqui ele fez muita amizade com Assir Vaz de Guimarães, com Demóstenes Martins, com o J. Barbosa Rodrigues, e, principalmente, uma amizade que foi pontual na carreira profissional dele, que foi com o Paulo Coelho Machado, que era um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico. E o Paulo Machado convenceu o Campestrini a também fazer parte do Instituto, que ele dizia assim: Campestrini, você é muito mais historiador do que literato, então acho que você vai ter um espaço de trabalho muito bom no Instituto Histórico e Geográfico. Pode passar. E, realmente, Campestrini entrou para o Instituto Histórico em 1988, e aí ele encontrou o seu lugar. Em 2002, ele assumiu a presidência do Instituto e se transformou praticamente assim no corpo, na alma, na mente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, até o seu falecimento. Pode passar? Ele faleceu em 7 de novembro de 2016, vítima de um câncer, e um ano depois, em 2017, o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul passou a se denominar Casa Ildebrando Campestrini. Então, aqui em linhas muito gerais, né, nós temos aqui a jornada profissional de Ildebrando Campestrini. E, para falar sobre as obras dele, eu vou passar a palavra agora para Samuel Medeiros, que é nosso confrade aqui na academia e também membro do Instituto Histórico e Geográfico. Boa noite a todos. É realmente uma biografia bonita, né, de Campestrini, e aquela foto foi na minha posse em 2015. Ela achou justa a foto, achei muito boa a ideia. Ildebrando foi uma pessoa que se dedicou às letras de uma maneira especial. Como ela disse, ele atuou no Tribunal de Justiça como revisor de sentenças de juízes. Então, eu tenho certeza que ele não corrigia só as vírgulas ou a concordância. Talvez ele fosse emitir algum conceito de redação que melhoraria o próprio texto do juiz.
não usurpando o direito e a lei do juiz, mas a maneira como ele encarava a redação era uma coisa muito, muito apurada. Hildebrand tinha um caráter assim que muitas pessoas achavam ele chato. E justamente isso de ser chato é que me atraía dele. Porque não era um chato de galocha no chão, era um chato que sabia por que estava criticando as coisas, né? Ele tinha um mérito, ele tinha um mérito de fazer as coisas da maneira mais certa possível. Antes de falar da redação, falar da diagramação. Diagramação é um processo que eu acho sim, muito bonito na apresentação de um livro. E o Hildebrand dominava o computador também, das formas como eu nem cheguei a fazer, nem cheguei a experimentar. São os programas que se fazem para fazer um livro com uma apresentação decente, uma apresentação bonita, uma apresentação que informa o leitor, não só traz o texto, mas orienta o leitor a caminhar na leitura. Por exemplo, ele usa umas caixas de fotos intermeada com o texto. Ele está falando daquela pessoa, daquele fato, então ele ilustra com uma foto e põe embaixo, na mesma página. Você não tem que olhar a bibliografia lá no final. Ele já coloca aqui na sua frente para você se interessar pela leitura. Bom, dito isso, eu queria mostrar ou apresentar algumas das obras que eu trouxe de Hildebrand. Mas antes de falar da literatura histórica dele, falar sobre a literatura mais intimista, né? Hildebrand tem um caráter assim que a gente desconhecia. Estava falando com a Madalena hoje, a gente desconhecia esse caráter dele de afeto e de sentimento. A gente via ele como uma pessoa fria e no trabalho, né? E não conhecia a pessoa, o indivíduo, quem era o indivíduo. Então, ele tem um livro aqui que chama-se Cartas a Sara, que eu achei que fosse uma pessoa, um amor dele, um grande amor. Mas chegamos à conclusão que esse grande amor nunca pode ter existido, mas o livro não é direcionado para essa pessoa. É uma literatura geral, é uma literatura que serve para qualquer leitor. É um livro de cartas, são 20 cartas que ele escreve para sua amada. E escreve textos bonitos, que eu vou ler apenas o prefácio, a introdução que ele fez, um texto muito bonito sobre a história de amor. Chegamos de mansinho, de mãos vazias, de coração leve, com alma companheira. Conversamos, nos entendemos, crescemos numa descoberta recíproca e, com serenidade e muita meiguice, nos amamos. Surgiram, então, momentos tão doces que decidimos registrá-los no papel. Trocamos bilhetes, cartões, cartas. Dessas, Sara selecionou as 20 que formam esse trabalho, que prova que o amor transforma. Hoje somos melhores, mais compreensivos, mais otimistas, mais lutadores, mais amantes. Nossa vida sente-se impregnada de entusiasmo e ideal. Tanto que, como Dante, posso escrever: todos os meus pensamentos falam de amor. E realmente é um livro ele começa assim, querida, aí vai, descrevendo o que é literatura para ele, por que a literatura serve à filosofia, o fato do amor. E ele coloca alguns poemas também. Então, ele criava poesia também, não era só prosa. Aqui tem um verso dele. Ter um sonho de amor o coração sujeito é o mesmo que cravar uma face no peito. Esta vida é um punhal com 2 gumes fatais. Não amar é sofrer, amar é sofrer mais. Essa é uma pequena demonstração do livro Cartas de Sara. O segundo livro, que também é um discurso, o Cantares de Menestrel,
eu encaro isso como ficção, mas foi um discurso proferido em Aquidauana, numa sessão que a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras fez lá por ocasião do aniversário da cidade. Então, ele escreveu um discurso muito bonito, que é um discurso até poético. Não é um discurso acadêmico no sentido estrito. Ele passa mais para a literatura geral também. Então, ele publicou isso como uma homenagem à Aquidauana e também uma homenagem à literatura em geral. E ele coloca também trechos poéticos nesse livro. Muita poesia, não só dele, como de outros autores. O Hildebrand tem muita coisa escrita. Ele não escreveu só essas obras sobre ficção ou história. Ele escreveu sobre outros autores. Por exemplo, o livro que eu acho mais emblemático dele é Inocência. Inocência é um livro do Visconde de Toné, que trata a história de Inocência. Todos conhecem a história, né? Que Toné narra que aconteceu naquela região de Paranaíba. Uma menina que tinha câncer e que foi diagnosticada, né, tem uma história toda de um filme onde vai de celular e faz a inocência, né? Pela época do lançamento desse livro, foi em 2007. Foi em 2007 o lançamento desse livro. Houve um comentário que uma deputada, Daiane Ayosca, queria colocar o livro Inocência como o livro símbolo de Mato Grosso do Sul. O livro histórico sobre Mato Grosso do Sul. Isso foi contestado por várias pessoas, porque ela viveu numa outra realidade e o livro não reflete a cultura nossa sul-mato-grossense. O Toné tem uma observação mais geral, mais sobre aquela região lá. Mas o livro ele merece ser considerado também porque ele é ilustrativo. Ele não contém só a obra do Visconde Toné, a história da inocência. Ele é acompanhado de mapas, é acompanhado o aspecto historiográfico do romance, onde ele se passou, o que aconteceu, e a situação de mapas geográficos e tudo isso. Por isso, eu acho um livro muito importante, porque ele une não só o entretenimento, como a cultura, né? Como a maneira de você conhecer mais a região de Paranaíba. E falando em Paranaíba, tem um livro muito interessante dele. Esse é a autoria dele mesmo, não está falando sobre ninguém, ele está falando sobre Paranaíba. Por que ele fala sobre Paranaíba? Porque Paranaíba ele considera o berço do Mato Grosso do Sul. Tudo começou por lá. As primeiras povoações começaram naquela região, depois se estenderam para a Vacaria, entendeu? Então, foi esse aspecto que Hildebrand traça um aspecto de 1700 a 2002. Foi a época eu tenho aqui uma segunda edição assinada por ele, mas ele me deu esse livro já posteriormente. Não foi em 2002. Em 2002 acho que eu não o conhecia ainda. Ele não era do Instituto. Então ele se dedica muito à história de Mato Grosso do Sul. Tanto é que o livro de história de Mato Grosso do Sul é o livro que foi mais aceito nas escolas, e essa aqui é a 8ª edição, publicada no ano da sua morte. Ele publicou esse livro em 2016, e no final do ano, como eu disse, ele faleceu. A História de Mato Grosso do Sul é um livro didático e orientador das escolas, e o livro foi extremamente aceito e estudado por alunos, tanto é que ele teve 8 edições. E agora, essa é a última edição que eu tenho, que tem também a dedicatória dele. E, por último, eu queria falar sobre duas grandes obras do Hildebrand, que é a série Memórias Sul-Mato-Grossenses.
São 39 volumes com essa capa. Eu trouxe um deles que estava em casa, Memórias da Grande Guerra, da autoria do Valmir Correia e Lúcia Salta Correia. Então, o Hildebrando reuniu essas obras todas, publicou todas no mesmo estilo, aquele estilo que eu falei, de diagramação, de orientação, diagramação muito boa, e são livros que reúnem vários autores. Alguns dessa coleção são vários autores sul-mato-grossenses cujas obras estavam esgotadas. Então, através do incentivo do FIC, do Governo do Estado, ele publicou as 39 edições desse livro, 39 volumes dessa edição. E é um livro uma coleção valiosa para o conhecimento da história. Alguns deles, como estou sabendo que deve estar esgotado, como Morro Azul, da Aglaé Trindade, que é um romance muito bonito, se passa em Aquidauana, aquele Morro Azul que tem, a gente chega entrando na cidade, tem aquele morro lindo, e ela faz um romance em torno disso aí. Então, ele valoriza essa série e publicou os 39 volumes. A outra série é o Raul Silveira de Mello. O Raul Silveira de Mello, eu não trouxe o livro dele, mas tem uma informação aqui que eu queria até ler para orientar mais, porque a gente precisa conhecer muito da história sul-mato-grossense e ele incentivou, e Hildebrando incentivou esse conhecimento. A obra do Raul Silveira de Mello são 10 volumes. Quem era Raul Silveira de Mello? Era um general do Exército, publicou um livro sobre a história de Forte Coimbra, Corumbá, Ladário, Albuquerque, e narra a saga do coronel Ricardo Franco de Almeida Serra, cujos restos mortais foram resgatados em Vila Bela da Santíssima Trindade, em Cuiabá, e do herói Antônio João Ribeiro, e faz a biografia de Francisco Rodrigo do Prado e relata os santos que foram militares. Ele botou que os santos, eu não sei porquê. Então, essa é mais ou menos uma breve demonstração das obras dele, porque ele trabalhou autores. Ele trabalhava para dar um sentido de união em torno das obras diversas que foram publicadas, foram editadas no Mato Grosso do Sul, que estavam esparsas. Alguns volumes, eu mesmo digitei um dos livros inteirinho, porque só tinha uma cópia velha, e a gente precisava passar isso para impressão. Então, tinha que digitar o livro, era o único trabalho, porque ninguém tinha cópia em computador dessas coisas. Agora tem, né? Então, agora o progresso está chegando. Então, foi essa a minha demonstração com o Hildebrando. Ele me incentivou a entrar no Instituto Histórico e também me incentivou a escrever o livro que é referência, meu livro que eu considero referência, que é o Senhorinha Barbosa Lopes, uma história da resistência feminina na Guerra do Paraguai. Esse livro foi inspiração de Hildebrando. Ele, um dia, chegou para mim e falou assim: por que você não escreve a vida da Dona Senhorinha? Né? Aí fui pesquisar, ele me forneceu mais bibliografia, achei bibliografia em outros lugares, e fui pesquisando, estive em Bela Vista, onde ela morreu, onde tem um túmulo, e a história da Senhorinha apareceu aí, foi com muito sucesso, e agradeço a Ledir também, que deu as fotos originais, que eu publiquei nesse livro, do acervo dela, né, acervo precioso, e então eu devo essa homenagem a ele, né? Ele que me incentivou, e o livro foi tão bem aceito, está na 3ª edição, e está para ser numa 4ª de uma editora de São Paulo que me procurou e vai publicar nos próximos meses a obra não para fins comerciais, vai ser uma obra para fins didáticos, para distribuir nas escolas, em algumas escolas e instituições lá em São Paulo. Então, eu me sinto homenageado por isso, porque mérito é todo de Hildebrando. E acho que era isso que eu tinha que falar sobre ele. Muito obrigado. Quando eu pensei em convidar o Sérgio Cruz
para participar dessa roda acadêmica, ele me deu um depoimento tão contundente, tão bonito e, ao mesmo tempo, assim, tão espontâneo, simples, que eu falei para ele, aí já está o depoimento que a gente quer que você reproduza no dia 29. Então, Sérgio. Boa noite a todos. Meu primeiro contato com o professor Campestrini foi em 1968, quando eu, de volta do exílio a Campo Grande, fui fazer o cursinho vestibular. Eu tinha, naquela época, 26 anos, né? E foi naquela época que eu comecei o meu curso superior. E o professor Campestrini foi meu professor de cursinho, professor de português do cursinho. Tudo que eu aprendi de português, eu aprendi com ele, que eu tive uma formação básica muito precária. Então, ele realmente me deu, né, muito conteúdo, me ensinou muito de português. Ele era professor no curso Galeno, o antigo curso Galeno. Ele dava aula de português, era um curso mais dedicado à área técnica, mas ele dava o curso de português, que o vestibular continua tendo português até hoje. Naquele tempo tinha, aliás, naquele tempo o meu vestibular na área de humanas não tinha matemática, não tinha ciências biológicas, era mais da área de ciências humanas. E ele me ensinou bem o português, eu consegui passar no vestibular. E meu primeiro professor de Direito Civil está aqui, que é o professor Abrão Razuc, né? Ele foi meu primeiro professor de Direito Civil. E o que eu aprendi de português, no pouco tempo do cursinho, eu aprendi com o professor de Abranto. E impressionante que eu entrei de carona no cursinho, porque quem estava fazendo o cursinho era minha esposa, minha namorada no tempo. Na época era fazer o cursinho para prestar o vestibular de odontologia. Ela passou no vestibular de odontologia e eu passei no vestibular de direito. Quer dizer, o professor Campestrini tem muito nessa fase da minha vida. E depois eu tive outras relações com o professor Campestrini, época de jornal, que os jornais aqui contratavam, o Jornal Diário da Serra, o Correio do Estado, contratavam um professor de português para o pessoal da redação. Então, e o professor Campestrini geralmente ele que dava esse tipo de aula para o pessoal das redações. Depois a gente, né, passou essa fase e comecei a fase no jornalismo, né? Aqui voltei à fase do jornalismo, porque eu sempre fui no rádio apresentador de música, principalmente música sertaneja, eu era muito chegado em música sertaneja, e quando eu voltei do exílio aqui meu exílio foi em São Paulo, porque exílio de rico é no Nova York e tal, na Europa, no Chile, na época, né? O meu exílio foi de Campo Grande para São Paulo, de 64 até 68. Aí no jornal, passei a ter uma proximidade com o professor Campestrini, mas na área de profissional, né? Ele passou a exercer várias atividades e a imprensa sempre procurava o Campestrini. Veio a época da academia, depois a época do Instituto Histórico. Eu conheci bem antes, né, de tudo isso. No meu tempo não tinha ainda academia, o Instituto Histórico veio depois. E ele me concedeu várias entrevistas. Eu não tinha e me inspirou a escrever sobre história, porque eu também não tinha muita vocação e nem tendência para escrever sobre história. Então, a convivência com ele foi tão grande, né, em matéria de conhecer o trabalho dele, que eu terminei me inspirando e gostando, né, começando e gostando. E eu me lembro que o primeiro material que me inspirou a escrever sobre história, ele que me deu um livro, chamado Datas Mato-Grossenses, do Estevão de Mendonça. Me deu esse livro.
E a partir daí eu escrevi uns 2 livros antes de entrar nas datas históricas, que 2 ou 3 livros foi o Porque Mataram o Dr. Ari, que foi editado pela Secretaria de Cultura da Prefeitura, na pessoa do nosso querido secretário época, que foi meu padrinho, né? Foi meu anjo da guarda nessa área aí, que foi o Américo Calheiros, né? Que hoje a gente terminou sendo confrade. Depois veio o Amando de Oliveira, né? A morte do Amando de Oliveira, que também foi editado pela Secretaria de Cultura do município. E quando eu comecei a escrever sobre história com mais responsabilidade, porque esses livros, 2, 3 primeiros livros que eu fiz, eram coisas muito jornalísticas, né? Não tinha muita... eu não tinha responsabilidade nenhuma, escrevia, né? Ia escrevendo, tinha muito mais romance do que história. Era uma história romanceada. O primeiro livro que eu escrevi sobre história, com algum caráter, algum conteúdo científico, né? Foi exatamente inspirado no livro Datas Mato Grossense, de Estevão de Mendonça, que o Campestrini me deu um exemplar de presente. E eu escrevi esse livro aqui, que foi o Datas e Fatos Históricos do Sul de Mato Grosso ao Estado do Pantanal. E eu dediquei exatamente ao Campestrini. Esse livro foi publicado em 2004, e eu dediquei exatamente ao professor Campestrini. Então, para encerrar, né, porque meu tempo é curto e já está incumpridando demais, 2 obras do professor Campestrini que eu cultivo, né? Uma pelo valor histórico que foi mostrado agora, a história a questão de Paranaíba, né, foi o Samuel mostrou. E outro, um livro curioso, né, que eu encontrei por acaso o livro, né, não sei se foi lá no Instituto Histórico, em algum lugar eu encontrei um livro onde ele conta a história de Eldorado, da cidade de Eldorado, né? Que o curioso na história é que Eldorado foi fundada por um astrólogo, o Omar Cardoso, do Bom Dia Mesmo. Então, eu guardei essas 2 memórias, né, de Campestrini, e tenho ele como a grande referência de tudo aquilo que eu escrevo hoje em matéria de história. Eu tenho sempre como referência o Campestrini, porque ele dedicou praticamente a vida dele inteira, né, nos últimos anos, a história, sobretudo como editor. Ele foi um grande editor, o Samuel mostrou aí várias coleções, eu tenho praticamente todas essas coleções, inclusive uma do Cerejo, né, tem todas as obras do Cerejo, eu tenho todas essas coleções. Então, eu sou muito ligado, né, ao Ildebrando Campestrini, e quando eu conversei com a Lenilda sobre minha participação, eu falei que gostaria o que eu tinha sobre ele era isso, e se eu fosse me estender, terminava tendo muito mais coisas. Mas eu fico muito satisfeito em ter sido convidado, porque eu tenho essa minha relação de amor, né, com o Campestrini. Muito obrigado. Obrigada. Como eu disse no início, se nós formos realmente mergulhar na trajetória do professor Ildebrando Campestrini, a gente tinha que fazer um congresso, né? Mas eu quero convidar aqui o Américo Calheiros, nosso confrade aqui na academia, e também membro do Instituto Histórico Geográfico, secretário municipal de Cultura e secretário de Estado de Cultura, e, nesse período, ele tem um depoimento bem consistente sobre o legado do professor Campestrini para a cultura de Mato Grosso do Sul. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande falar sobre o Ildebrando, porque quando eu comecei a estudar aqui na década de 70, juntamente com a Lenilde, no curso de Letras da FUCMAT, eu já ouvia falar do professor que era sinônimo de bicho-papão. Gente, o Ildebrando é um professor exigente, é bravo, é isso e aquilo, papapá. Não tive contato maior com ele naquele período, mas achei muito interessante e até, de uma certa forma, engraçado,
porque nós tínhamos apresentado um espetáculo de teatro num dos festivais mato-grossenses de teatro, terceiro festival mato-grossense de teatro. O Teatro Glaucio Rossi tinha sido recentemente inaugurado, e o Ideobrando fez uma publicação bem diversificada e simples, e nessa publicação ele fez uma referência ao nosso grupo. Eu falei, mas o homem que é um bicho-papão gosta de teatro também? É que ele era sintonizado com tudo que acontecia na cidade e no estado. Depois, uma outra aproximação que não foi assim física, mas sobre a presença dele, foi o período em que trabalhei na Assembleia Legislativa e vi a presença do Ideobrando ali dentro também nos bastidores, fazendo, inclusive, discurso para alguns deputados, numa demonstração muito clara do domínio que ele tinha de todos os conteúdos. Foi, sem dúvida, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Com uma inteligência, posso dizer, multifacetada, porque ele conhecia tão bem de filosofia, de língua portuguesa, de pedagogia, de literatura, de história, de leis, de direito, e conhecia no sentido maior da palavra, não era assim superficialmente. Perto do Ideobrando, a gente se sentia seguro que estava conversando com uma pessoa que dominava aquilo que ele estava falando. Na área de literatura, ele é capaz de defender teses, de levantar propostas e fazer isso de uma forma muito bem embasada. Tudo que ele dizia era capaz de ser fruto de uma grande tese que ele ia defender com propriedade, inteligência e conteúdo próprio. Então, era um homem que acabava deixando a gente assim, de uma certa forma, boquiaberto. Eu fui conviver mais de perto e foram quase 18 anos de convivência semanal, no período que comecei a trabalhar como gestor público na Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, e depois na Fundação de Cultura por 10 anos, e 8 anos depois na Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul. No município, nós tivemos, fruto de uma conversa nossa, em que a gente estava falando, puxa vida, como a história é contada sempre sob a égide de quem estava no poder. Quando é que isso vai ser modificado? Não os livros criados já sob esse aspecto, e que tratam com propriedade dessa questão. Mas a gente sentia falta das publicações, dos livros de autoria, daqueles que não são fruto do poderes constituídos. E dessa nossa conversa nasceu o projeto Eu Sou História. A Madalena, inclusive, publicou, eram espécies de opúsculos. Ela publicou A Menina e o Trem, e foi um total de 7 a 8 obras. A gente pretendia chegar pelo menos a 10, mas não foi possível. Em que as pessoas que não eram escritores consagrados dentro de Campo Grande, as pessoas que não estavam dentro dos poderes constituídos, contavam a história sob o seu ponto de vista. E aí começou uma parceria muito interessante com o Ideobrando, porque o Ideobrando, depois, já no governo do Estado, acabamos viabilizando a publicação de 49 títulos
fruto dos seus projetos apresentados ao fundo, ao FIC, Fundo de Investimento Cultural do Estado de Mato Grosso do Sul. E eu sempre fui um defensor dentro do Conselho Estadual de Cultura desse trabalho que o Ideobrando propôs para levantar a cultura do Estado e, através da sua história, fazer o resgate dessa história do Estado do Mato Grosso do Sul, tão importante, necessária e abandonada, às vezes, né? Da preservação dessa história e da divulgação dessa história. Então, foram anos muito ricos em termos da consolidação de publicações que hoje o Estado tem à sua disposição e que pode, além de fomentar novos pesquisadores, auxiliar aqueles pesquisadores que se interessam, porque são obras basilares no que concerne a história do Estado de Mato Grosso do Sul, a história de Campo Grande. E o Ideobrando fez isso sem pestanejar. E todos os trabalhos dele também eram aprovados, não era difícil defender o que o Ideobrando apresentava para o FIC, porque ele já levava o trabalho pronto. Só faltava editar. Então não tinha dúvidas. Como será que isso vai ser assim? Será que isso vai ser assado? Será que esse livro vai ter o conteúdo que realmente ele diz que vai ter? Não, você já via ali o livro pronto. A obra toda de Hélio Cerejo foi pronta. Os livros foram prontos. Ele fazia uma publicação, como se fosse uma publicação de cada um dos livros que ele estava propondo que fossem editados. E assim, essa coleção também, essa coleção aqui, que é uma preciosidade histórica sem tamanho. Tudo isso ia pronto, inclusive diagramado. Né? Então, a contribuição, a Lenilde disse aqui num determinado momento, que ele fazia muito essa ligação da história com a cultura. E eu sou também defensor disso, porque não há uma coisa sem a outra. Né? E ele comprovou isso, deixando um legado inestimável, sem tamanho, para o que ele se propôs, numa parceria que foi uma parceria de equilíbrio, tanto de quem vinha buscar, como de quem entendeu a importância do que estava sendo buscado. E isso eu admirei muito sempre no Ideobrando que eu fui conhecendo. O Ideobrando que tinha um humor, às vezes mordaz, às vezes sutil, mas que era um humor e que a gente não sabia, a grosso modo, que ele era um homem espirituoso, mas que era um homem que não tinha preguiça. E quando ele determinava, eu quero isso, ele não ficava contando vantagem, ele fazia. E aí, você tinha que estar junto nesse novo desafio, porque a coisa estava pronta. E essa organização da qual você falou também, que foi fruto da sua presença dentro do seminário, ele tinha no dia a dia da sua vida, que eu não acompanhei logicamente, né? Mas sabia, o Ideobrando ficou escrevendo até 4 horas da manhã. Ideobrando passou o final de semana lendo não sei quantos livros. Então, é um homem exemplar. E que por isso mesmo, por essa determinação, por essa decisão clara nas coisas que ele queria, ele também teve seus inimigos. Porque ele não escondia o que ele estava defendendo.
No final, depois, acho que nesse tempo que nós começamos com conviver, ele já estava mais tolerante, mais político. E a política era uma outra área que ele também dominava, né? E dava os seus pitacos. Você está entendendo? Eu lembro que, quando o André criou o Campo Grande, ele queria uma frase de apelo para linkar ao seu logo, ao logo da sua campanha. E quem criou, reza a lenda, Campo Grande no coração da gente, foi o Ildebrando Campestrini. Então, é um homem que estava presente em tudo, até onde você achava que não. É isso que eu tenho a dizer sobre o Ildebrando Campestrini, um homem que é uma marca indelével de decisão, determinação, conteúdo, feitos, e está na nossa história, talvez ainda sem o reconhecimento devido, mas ele merece. Nosso tempo já está bem cronometrado, mas a gente não pode encerrar, concluir essa apresentação sem um depoimento que me emocionou. E eu falei, não vou transcrever esse depoimento, eu vou pedir para que a pessoa faça um compacto e venha aqui nos dizer quem, né, na sua concepção, a persona Campestrini, né? E quando o Américo Calheiros cita o humor mordaz, né, algumas vezes, tem uma passagem de uma pessoa que se pretendia escritor e perseguia o professor e mandava texto e queria que ele lesse. E um dia a pessoa ligou desesperada para o professor e falou o seguinte: não tenho mais condições de mandar meu texto porque deu um pau no meu computador e eu perdi o texto. Ele falou: a humanidade agradece. Madalena Greco, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, você vai concluir aqui e nós vamos levar aqui no nosso coração o seu depoimento. Boa noite a todos. Boa noite, Júnior. Boa noite, Fabiola, Dona Isolete. Carinho imenso por essa família. Parece que não, mas eu conheci o professor Campestrini em 2000, quando eu estava fazendo uma dissertação, e fui lá onde era a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, e tinha lá o nosso puxadinho, onde era o Instituto Histórico e Geográfico. Cheguei como acadêmica e falei, não, acadêmico é metido, né? Toda, né? Fazer dissertação. Ele me olhou bem e falou, olha, se você não ler livro regional, você não vai conseguir fazer nada. E tire esse monte de citação que vocês colocam e passa a criar vocês textos. E me deu uma pilha de livros, tenho alguns, inclusive, Paranaíba, autografado. Mas a minha convivência com o IHG, com o Campestrini, nunca foi de muito amistosa. A gente vivia assim a tapas e beijos. Mas por quê? Porque ele era exigente. Ele queria que a gente fizesse o melhor. Foi um grande professor. O Campestrini foi uma pessoa gentil, generosa. Eu só percebi essa generosidade dele quando ele já estava muito doente, com muita dor, e nós estávamos terminando as obras completas do Raul Silveira de Mello. E ele já não estava mais conseguindo ir para o Instituto. E aí nós trabalhávamos, o Arnaldo, eu, íamos na chácara, ele nos recebia, a gente percebia com muita dor, mas ele quis lançar esse livro assim como o dele.
percebi a generosidade, depois que ele se foi, do tanto de pessoas que ele ajudava anonimamente. Eu acho que talvez nem a família soubesse, nem eu sabia. Mas ele ajudava, Júnior. Ele era generoso e ele nunca se jactou disso. Mas ele tinha um humor fino. Quando iam aquelas pessoas muito prolixas que ficavam ali na orelha dele, ele falava: faz uma gentileza, fala ali com a Madalena que eu estou... Quer dizer, ele jogava aquilo, então eu já sabia que vinha alguma coisa ali prolixa. E ele falava: mas que é isso? Eu tenho mais o que fazer. Porque esse povo aqui falando um monte de bobeira. E ele tinha um outro lado que eu acho que era o menino de Rio dos Cedros que não saiu dele. Lá, de vez em quando, ele chegava lá no Instituto com uma bacia imensa, com cebolinha, couve, alface, e o que mais tivesse lá na chácara. Ele falava: ajuda a tirar do carro, distribui. Ele dizia: tudo isso tem que ser consumido, não pode haver desperdício. Ele tinha muito do menino ainda lá, daquele menino que viveu no campo. E, rapidinho, eu vou contar uma coisa que é para a gente entender um pouco do Campestrini. A gente brigava muito, mas brigávamos mesmo. Era gato e rato, mas eu sou muito grata a tudo que ele me ensinou. Mas muito, muito mesmo. E eu sempre gostei de gato. Quem vai no Instituto sabe que eu amo gato, e o gato parece que me segue. E tinha uma gata no Instituto chamada Rose. E ele fingia que não via a gata, mas ele sabia que eu alimentava, que eu cuidava a Rose. Aí, um dia, eu estava trabalhando, nós estávamos num projeto grande já, na digitalização. Estou lá trabalhando, ele estava olhando, subiu o Gilson, que era o secretário nosso da tesouraria ali, olhou para mim e falou: Madalena, a sua gata está comendo a pomba. Uma pomba. Eu já estava até aqui de serviço, cansada. Falei: Gilson, o dia que você vê a pomba comendo a gata, você sobe e me avisa. Sabe? O Campestrini olhou e falou: e ninguém mexe com essa gata. Daquele dia em diante, a gata passou a morar na janela da sala dele, e o dia que a gata não chegava no horário, ele me ligava e dizia: cadê minha gata? Esse era Campestrini, um dos seres humanos contraditórios, um ser humano especial e que cumpriu com muita dignidade o papel que a gente acha que todos nós temos que ter aqui, quando a gente vem para esse mundo, que é o de ensinar, que é o de partilhar, sabe? E deixar um legado. E ele deixou um legado na cultura, deixou um legado para a gente como ser humano, e eu ainda me aconselho muito com ele. São duas pessoas que, quando eu tenho que tomar a decisão, eu faço a seguinte pergunta: o que será que o Campestrini faria? O que será que o Paulo faria? E eles têm me aconselhado ainda, graças a Deus, bem nesses últimos 4 anos. Obrigada. Isso, muitíssimo grata a todos os participantes aqui, Samuel Medeiros, Sérgio, Américo Calheiros, Madalena Greco. Eu quero fazer um agradecimento especial à presença da família Campestrini aqui, que muito nos honra. Uma menção ao meu amigo Maurício Hugo, que está nos honrando aqui com sua presença, a irmã Nilda, e a todos os nossos confrades e confreiras. Muito grata, e a gente sai daqui com um pouco do Campestrini, né? E do muito que ele deixou para nós. Presidente? Não, antes de encerrar, eu queria mencionar também essa fala que o Sérgio falou sobre o livro de Dourado, não é...
Eldorado. É um livro maravilhoso e ele editou esse livro sob os auspícios da prefeitura de Eldorado e nos levou mais ou menos uns 15 associados ou 20 associados na viagem para lá. Então, ele dividia o trabalho dele com a gente. E nós fomos também a Forte Coimbra, numa pesquisa, ele levou a gente também. E, por último, eu queria falar uma frase dele que encerra o nosso evento. O homem é imortal pela palavra. Esse era o texto dele, que é epígrafe, lembrando. O homem é imortal pela palavra. Obrigado. É isso. Madalena, a gente fica pensando, então, o que será que o Hildebrando falaria dessa nossa homenagem hoje a ele, né? Muito bem. Bom, a gente tem um momento nosso de confraternização, podemos todos conversar, bater um papo, ainda um pouquinho mais sobre o Hildebrando. Vamos encerrar hoje. Alguém tem alguma pergunta a mais que possa ser feita, algum comentário, alguma coisa? Então, vamos conversar ali no foyer, bater um papo, e muito obrigado a presença de todos e essa memória maravilhosa dessa pessoa que tanto fez pela cultura desse Estado, que tantas pessoas realmente incentivou, tantas pessoas ele conseguiu unir, integrar e fazer com que pudessem juntas, dentro de equipe. Eu acho que isso que é muito importante, sempre muito legal no Hildebrando, né? Essa questão também de poder saber trabalhar em equipe, trabalhar em pessoas, trabalhar em conjunto, unir as pessoas. E isso é maravilhoso da gente lembrar sempre. E vamos torcer para que ele pensasse bem de hoje. Uma bobagem feliz. Legal. Boa noite. Obrigado.